Na unidade 1 da apostila que vocês receberam, vocês encontrarão uma abordagem muito ampla, detalhada e muito bem explicada sobre leis, normativas, aplicações dos CIDs, evolução histórica e conceitual das disfunções sexuais e muito mais. Em nossas videoaulas iniciaremos pela unidade 2, mas qualquer dúvida referente à unidade 1, basta nos enviar sua questão e a responderemos. Unidade 2. Principais transtornos e diagnósticos diferenciais. Transtorno da dor genitopélvica, penetração, união de dispareunia e vaginismo. O transtorno da dor genitopélvica, penetração, também conhecida pela sigla TDGPP, foi introduzido no DSM-5 como resultado da função de dois diagnósticos anteriormente separados, a dispareunia e o vaginismo, presentes no DSM-4-TR. A decisão de unificá-los ocorreu porque estudos clínicos demonstraram que dor, medo da penetração e contração involuntária da musculatura pélvica frequentemente se sobrepõem, tornando artificial a separação diagnóstica. O DSM-5-TR manteve esse modelo, estabelecendo critérios mais claros e menos estigmatizantes. De acordo com o DSM-5-TR, o TDGPP caracteriza-se por uma combinação de sintomas persistentes por pelo menos 6 meses, que inclui dor genital ou pélvica recorrente durante a penetração, ansiedade ou medo intenso em relação à dor, contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico e o sofrimento clinicamente significativo. O diagnóstico exige que esses sintomas ocorram em 75% ou mais das tentativas sexuais e não sejam melhor explicados por outra condição médica ou pelo uso de substância. A CID-11, de acordo com a OMS 2022, adota uma nomenclatura semelhante, incluindo categorias para dor relacionadas ao ato sexual e reconhecendo a natureza multifatorial do transtorno. Esse alinhamento entre os sistemas classificatórios reflete um esforço global de padronização e de abandono de termos antiquados e muitos pejorativos, como, por exemplo, frigidez ou vaginismo, isoladamente. Ao mesmo tempo, promove a valorização da experiência subjetiva da dor, que deve ser considerada em conjunto com fatores orgânicos, psicológicos e socioculturais, obviamente. A epidemiologia do TDGPP revela prevalência significativa. Pesquisas internacionais indicam que entre 12% e 20% das mulheres em idade reprodutiva apresentam queixas de dor durante a relação sexual em algum momento da vida. No Brasil, estudos produzidos pelo Prosex da Universidade de São Paulo apontam prevalência aproximada de 15%, reforçando a necessidade de políticas públicas que abordem saúde sexual feminina de maneira integral. Tais dados ainda podem estar subestimados devido ao estigma e à falta de diálogo sobre sexualidade em consultas médicas. Os determinantes do transtorno são múltiplos e envolvem causas orgânicas, como endometriose, infecções vaginais recorrentes, alterações hormonais, psicológicas, traumas sexuais, ansiedade, depressão. Temos também as questões relacionais, conflitos conjugais, comunicação deficiente e as questões culturais, tabus religiosos, repressão sexual e etc. Essa complexidade reforça a necessidade de uma abordagem biopsicossocial, evitando a fragmentação, ou seja, a separação entre corpo e mente que predominava em concepções, em estudos e entendimentos anteriores. O tratamento do TDGPP deve ser multiprofissional. Intervenção de fisioterapia no assoalho pélvico,
exercícios de Kegel, cones vaginais, biofeedback, ginástica hipopressiva, por exemplo, são fundamentais para reduzir a contração involuntária e melhorar a consciência corporal. Paralelamente à terapia cognitivo-comportamental, TCC, e a terapia sexual auxiliam na reestruturação de crenças disfuncionais e na redução da ansiedade de desempenho. Quando indicado, podem ser utilizados recursos médicos, como analgésicos locais, lubrificantes ou terapias hormonais, sempre baseados em protocolos atualizados e com acompanhamento. Do ponto de vista ético e legal, o atendimento a mulheres com dor sexual deve respeitar a Lei 12.845 de 2013, que assegura atendimento integral a vítimas de violência sexual no SUS, incluindo acolhimento psicológico e tratamento imediato. Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados de 2018 impõe rigor na proteção dos dados relacionados à vida sexual, exigindo sigilo absoluto nos prontuários e consentimento informado para quaisquer registros ou pesquisas, ou seja, o paciente tem que estar ciente e consentir. O combate ao estigma é igualmente central. Muitas mulheres com TDGPP carregam sentimentos de inadequação, culpa ou vergonha, frequentemente reforçados por discursos sociais que associam feminilidade à disponibilidade sexual. Cabe ao profissional de saúde adotar uma postura empática, livre de julgamentos, validando a experiência da paciente e promovendo a educação sexual baseada em evidências, nunca em achismos. Esse cuidado ético fortalece a adesão ao tratamento e contribui para a quebra de tabus culturais. Na docência e na formação de profissionais de saúde, o estudo do TDGPP deve ser atualizado para incluir a terminologia vigente, os critérios diagnósticos do DSM-5-TR e da CID-11, além das abordagens terapêuticas baseadas em evidências. Simulações de casos clínicos, discussões interdisciplinares e o uso de linguagem inclusiva são estratégias eficazes para preparar futuros profissionais a lidar com esse transtorno de forma ética e competente. Em síntese, o transtorno da dor gênito-pélvica penetração exemplifica como a evolução diagnóstica, as evidências científicas e os marcos legais se entrelaçam na construção de práticas clínicas mais humanas e efetivas. Reconhecer o caráter multifatorial do transtorno, respeitar os direitos da paciente e adotar intervenções integradas são passos fundamentais para promover saúde sexual plena, em consonância com a definição da Organização Mundial de Saúde de 2006, de que saúde sexual é um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social. Ou seja, é toda uma junção, não é nada trabalhado sozinho. Ok? Transtorno do interesse, excitação sexual feminino e disfunção erétil masculina. Mais um transtorno. O transtorno do interesse / excitação sexual feminino, também conhecido como TIESF, é uma das categorias introduzidas no DSM-5 de 2013, substituindo termos obsoletos e também pejorativos como frigidez. Essa atualização reflete uma compreensão mais ampla da resposta da saúde sexual feminina, que não separa rigidamente desejo e excitação, mas os considera dimensões interligadas. O diagnóstico exige a presença persistente, no mínimo 6 meses, de sintomas como ausência de interesse em atividades sexuais, falta de fantasias eróticas, redução da iniciação sexual, ausência de prazer e diminuição de respostas genitais,
associados ao sofrimento clinicamente significativo. Do ponto de vista epidemiológico, estudos apontam que entre 30% e 40% das mulheres em idade reprodutiva relatam algum grau de dificuldade relacionada ao desejo ou à excitação. Entretanto, e aqui cabe ressaltar, nem todas as situações configuram transtorno, uma vez que a classificação atual exige persistência, frequência e impacto na qualidade de vida. Essa mudança foi uma resposta às críticas ao DSM-4/TR, acusado de patologizar variações normais da sexualidade feminina e de não considerar fatores contextuais como estresse, fadiga ou problemas conjugais. Os determinantes do TIE-SF são múltiplos e incluem fatores orgânicos, por exemplo, alterações hormonais, doenças crônicas, uso de antidepressivos, fatores psicológicos, depressão, ansiedade, histórico de trauma sexual, fatores relacionais, conflitos conjugais, comunicação ineficaz e, claro, fatores socioculturais, tabus, desigualdade de gênero e etc. O modelo de Basson, 2010, que propõe um ciclo de resposta sexual circular, é fundamental para compreender que o desejo feminino pode emergir do vínculo afetivo e da intimidade, e não apenas de impulsos fisiológicos espontâneos. A disfunção erétil masculina, obviamente, por sua vez, é definida no DSM-5-TR como a dificuldade persistente, mínimo 6 meses, de obter ou manter ereção suficiente para atividade sexual presente em 75% ou mais das tentativas sexuais, acompanhada de sofrimento clínico. A CID-11 de 2022 adota definição semelhante, enfatizando que só há diagnóstico quando a condição não é explicada por outro transtorno ou o efeito de alguma substância. Essa precisão evita diagnósticos equivocados em situações muitas vezes transitórias, comuns diante de estresse, fadiga, consumo de álcool, tabaco. Estudos internacionais apontam prevalência de 20 a 40% de homens entre 40 e 70 anos. No Brasil, levantamentos da Prosex, da Universidade de São Paulo, estimulam a prevalência próxima a 25% em homens adultos, com um aumento progressivo de acordo com o avançar da idade. Além disso, condições como diabetes, mellitus, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, são fatores de riscos bem estabelecidos, tornando a disfunção erétil um marcador clínico relevante para a saúde em geral. O tratamento do TIE-SF deve ser interdisciplinar. A psicoterapia sexual e a terapia cognitiva comportamental auxiliam na reestruturação de crenças disfuncionais, redução da ansiedade e melhora da comunicação conjugal são fundamentais. Intervenções médicas incluem reposição hormonal, em casos selecionados e de acordo com os protocolos de acompanhamento, sempre com cautela e monitoramento. Além de tratamentos fisioterapêuticos do assoalho pélvico para melhora da consciência corporal e excitação genital. A educação sexual é componente essencial, combatendo tabus e ampliando o autoconhecimento. Realmente o autoconhecimento é fundamental. No caso da DE, disfunção erétil, o tratamento envolve desde mudanças no estilo de vida, controle de fatores de risco, cardiovasculares, com redução do consumo de álcool, tabaco, prática frequente de exercícios físicos, até intervenções farmacológicas, como os inibidores da fosfodiesterase 5, que são os famosos diltenafila, tadalafila, verdenafila, considerados primeira linha. Em situações refratárias, podem ser utilizados dispositivos de vácuo, injeções intracavernosas e próteses
penianas. O tratamento psicológico e de casal é frequentemente indicado como uma abordagem complementar, especialmente quando há a ansiedade de desempenho por parte dos dois, mas principalmente do homem. Então é aconselhado o acompanhamento para o casal. Do ponto de vista ético e legal, a prática clínica em ambos os transtornos exige consentimento informado e proteção de dados sensíveis, conforme determina a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados de 2018. É fundamental que os pacientes estejam informados sobre os riscos e benefícios das intervenções, sobretudo quando envolve o uso off-label de medicamentos ou terapias hormonais. Além disso, o Código de Ética Médica, CFM, de 2018, e o Código de Ética Profissional da Psicologia, o CFP, de 2005, estabelecem que diagnósticos e condutas devem sempre respeitar a autonomia do paciente, sem imposições ou juízos morais. O combate ao estigma é central em ambos os quadros. Mulheres frequentemente internalizam a ideia de inadequação quando enfrentam dificuldades de interesse ou excitação. Enquanto no caso dos homens com o transtorno de disfunção erétil, podem associar o problema a falhas de masculinidade. Cabe ao profissional desmistificar essas concepções, derrubar esses tabus, reforçando que os transtornos sexuais são condições multifatoriais, passíveis de tratamento e não reflexo de falhas pessoais. Em síntese, o estudo conjunto do transtorno do interesse / excitação sexual feminino e da disfunção erétil masculina evidencia a importância da terminologia atualizada, critérios diagnósticos mais rigorosos e abordagens terapêuticas integradas. A prática clínica deve aliar ciência ética e humanização, respeitando, como sempre, a diversidade e garantindo os direitos dos pacientes. Fundamental. Em consonância com a definição de saúde sexual da OMS de 2006, como componente essencial do bem-estar integral. Ejaculação precoce e ejaculação retardada, critérios diagnósticos, escalas e a diferenciação clínica. A ejaculação precoce, também conhecida como EP, é uma das disfunções sexuais masculinas mais estudadas e prevalentes historicamente, marcada por definições imprecisas até a chegada do DSM-4-TR de 2000. O diagnóstico baseava-se em critérios vagos, como a ocorrência da ejaculação mais cedo do que o desejado. Essa imprecisão resultava em dificuldades diagnósticas e elevada variabilidade entre profissionais e, consequentemente, entre tratamentos. Com a publicação do DSM-5 de 2013 e a atualização do DSM-5-TR de 2022, a definição foi refinada para incluir critérios objetivos como tempo intravaginal de latência ejaculatória, percepção subjetiva de perda de controle e sofrimento clínico. Atualmente, a IP, ejaculação precoce, é definida como a ejaculação que ocorre em aproximadamente 1 minuto ou menos após a penetração vaginal ou anal, associada à incapacidade persistente de retardar a ejaculação em quase todas as tentativas sexuais, e que gera sofrimento significativo. A condição deve estar presente por pelo menos 6 meses e ocorrer em 75% ou mais das relações sexuais. O DSM-5-TR também reconhece a existência de subtipos: primária, a lifelong, presente desde o início da vida sexual, e adquirida, que surge após período de funcionamento sexual considerado satisfatório. A CID-11 de 2022, a CID-11 de 2022 segue parâmetros semelhantes, destacando que a ejaculação deve ocorrer de forma recorrente e indesejada, com prejuízo clínico
relevante. Além disso, abre espaço para avaliação em contextos não vaginais, reconhecendo que a resposta sexual deve ser entendida em diferentes práticas sexuais, em consonância com a diversidade de experiências presentes na atualidade, presentes nas questões contemporâneas. Esse reconhecimento evita a exclusão de casais, por exemplo, homoafetivos, ou práticas não penetrativas, ampliando a aplicabilidade clínica. Para a avaliação objetiva da EP, utiliza-se o Intravaginal Ejaculatory Latence Time, IELT, que mede o tempo entre a penetração vaginal e a ejaculação propriamente dita. Estudos indicam que homens com EP primária representam IELT médio de 30 a 60 segundos, enquanto aqueles sem disfunção apresentam tempos entre 5 e 7 minutos. O IELT é considerado padrão ouro, mas pode ser limitado por depender de medicações cronometradas durante a relação, o que nem sempre é viável em contextos clínicos. Nesse sentido, escalas autoaplicáveis como Premature Ejaculation Diagnostic Tool, PEDT, têm sido amplamente utilizadas. O PEDT avalia dimensões como controle ejaculatório, frequência da ejaculação rápida, sofrimento pessoal e impacto no relacionamento, que sim, causa impacto no relacionamento. Validado em diversas línguas, inclusive no Brasil, é instrumento prático para triagem e acompanhamento terapêutico. Seu uso aliado à anamnese detalhada, a anamnese é aquela ficha com todas as informações do paciente, permite diagnóstico mais preciso e acompanhamento da evolução clínica, né? Por isso da anamnese e o acompanhamento. A ejaculação retardada, ER por outro lado, é caracterizada por um atraso significativo ou ausência de ejaculação, apesar do estímulo sexual adequado e desejo de ejacular. De acordo com o DSM-5-TR, a condição deve persistir igualmente por pelo menos 6 meses e ocorrer na maioria das tentativas sexuais, gerando sofrimento clinicamente comprovado e significativo. A CID-11 apresenta definição semelhante, enfatizando que a dificuldade não pode ser aplicada por fatores contextuais, isolados ou pelo uso de substâncias, como antidepressivos e SRS, né, que são causas frequentes da ejaculação retardada secundária. A prevalência da ejaculação retardada é bem menor do que a ejaculação precoce, variando entre 1 a 4% da população masculina, segundo estudos epidemiológicos. Apesar de rara, pode causar intenso sofrimento individual e conjugal. Sua etiologia envolve fatores orgânicos, por exemplo, neuropatias, uso de medicações, o avançamento da idade, o envelhecimento, fatores psicológicos, ansiedade, crenças religiosas rígidas, relacionais, né, dinâmica conjugal conflituosa, presença de uma infidelidade. A distinção entre ejaculação retardada primária e adquirida é crucial para o direcionamento terapêutico. Clinicamente, a diferenciação entre ejaculação precoce e ejaculação retardada exige anamnese minuciosa e aplicação de instrumentos objetivos. Enquanto a EP envolve baixa latência ejaculatória e falta de controle, a ER se caracteriza por latência exageradamente longa ou ausência da resposta ejaculatória orgásmica. Ambas podem existir com disfunções eréteis ou comorbidades psicológicas, o que exige abordagem igualmente multidisciplinar. O uso de escalas específicas e de diários sexuais é recomendado para monitorar a evolução e ajustar as condutas terapêuticas. O manejo terapêutico da ejaculação precoce inclui técnicas comportamentais como o Start-Stop e o Squeeze, terapia cognitivo-comportamental, uso de anestésicos tópicos e, em casos selecionados, a farmacoterapia com ISRS de curta ação,
como dapoxetina, ainda sem registro na Anvisa, configurando o uso off-label no Brasil. Já a ER, a ejaculação retardada, pode exigir ajuste de medicação em uso de psicoterapia focada, e, em alguns casos, intervenções farmacológicas. Sempre deve haver o consentimento informado, respeitando as normas da LGPD e os códigos de ética do CFM e CFP. Em síntese, a análise conjunta da ejaculação precoce e da ejaculação retardada evidencia a necessidade de critérios diagnósticos claros, instrumentos padronizados como o IELT e o PEDT e avaliações multidimensionais também são muito importantes. O uso de terminologia atualizada e de protocolos baseados em evidências garante diagnósticos mais precisos, tratamento eficazes e práticas clínicas alinhadas à ética e às leis vigentes, reafirmando a saúde sexual, reafirmando a saúde sexual como componente essencial ao bem-estar humano. Anorgasmia feminina e masculina, fatores fisiológicos e psicológicos. A anorgasmia é definida como a dificuldade persistente ou recorrente em atingir o orgasmo. Apesar do estímulo sexual adequado, desejo e excitação preservados e a vontade de atingir o orgasmo. O DSM-5-TR de 2022 classifica esse quadro como transtorno orgástico feminino e transtorno orgástico masculino, diferenciando-se pela manifestação clínica, mas compartilhando critérios atualizados comuns a ambos os casos, tanto masculino como feminino, como persistência por pelo menos 6 meses, a frequência em 75% ou mais das interações sexuais e intenso sofrimento clínico comprovado e significativo. Do ponto de vista fisiológico, a anorgasmia pode decorrer de alterações hormonais, doenças neurológicas e uso de fármacos. Em mulheres, a deficiência estrogênica durante o climatério e a menopausa pode comprometer a lubrificação e a resposta orgástica. Realmente a mulher passa a sentir dor, ela não tem lubrificação, então fica complicado. Em homens, a baixa testosterona, neuropatias periféricas e sequelas de cirurgia prostáticas podem também interferir no reflexo ejaculatório e na experiência orgástica. Além disso, o uso de antidepressivos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, o ISRS, é uma das causas iatrogênicas mais comuns de orgasmia em ambos os sexos. Entre os fatores psicológicos, destacam-se a ansiedade, a depressão, experiências traumáticas e realmente comprometedoras emocionais, repressão cultural e da sexualidade e crenças religiosas rígidas. Mulheres frequentemente relatam dificuldades em atingir o orgasmo devido à falta de autoconhecimento corporal. Isso é importantíssimo, não só para a mulher, mas para o homem. A ausência de estímulo clitoriano e a ausência sexual marcada por tabus também são fatores. Nos homens, a ansiedade de desempenho, o perfeccionismo e conflitos relacionais podem dificultar o relaxamento necessário para a resposta orgástica. Ninguém tem que ser perfeito, ninguém tem que ser... Abandone essa ideia. No aspecto relacional, a qualidade da comunicação no casal desempenha papel central e fundamental. Casais que não dialogam entre si sobre preferências sexuais ou que apresentam conflitos recorrentes tendem a vivenciar maior prevalência de anorgasmia. A literatura evidencia que a falta de intimidade emocional e de práticas sexuais variadas está diretamente relacionada à ausência de orgasmo, especialmente entre as mulheres. A CID-11 reconhece o transtorno orgástico feminino e o transtorno orgástico masculino
enfatizando que o diagnóstico só deve ser estabelecido quando houver sofrimento clínico comprovado e relevante. Essa ressalva evita a patologização de variações naturais, como mulheres que nunca experimentaram o orgasmo, por exemplo, mas que não apresentam sofrimento com essa condição. E isso é mais comum do que se imagina. Essa mudança conceitual reforça uma perspectiva ética e de direitos humanos alinhadas ao combate ao estigma na saúde social. Sempre o estigma, né, quando envolve a sexualidade. As intervenções terapêuticas devem considerar a etiologia multifatorial, como sempre. Nos casos de origem fisiológica, o tratamento pode envolver reposição hormonal, ajuste ou troca de medicações que interfiram na resposta sexual e tratamento de condições neurológicas. Já para os fatores psicológicos, a terapia sexual baseada em técnicas cognitivo-comportamentais tem apresentado assim um resultado muito eficaz, com foco no autoconhecimento, fundamental, na redução da ansiedade, e no desenvolvimento de habilidades sexuais. Exercícios com foco sensorial, né? Sensate Focus, proposto por Master e Johnson, são amplamente utilizados e indicados. A fisioterapia do assoalho pélvico também pode ser indicada, especialmente em mulheres com anorgasmia associada à tensão muscular pélvica ou dor sexual, que a gente já falou, né? Pompoar, exercícios. Técnicas como biofeedback e a ginástica hipopressiva contribuem para aumentar a percepção corporal e melhorar a resposta orgástica. O pompoarismo, tá? Vamos falar dele. O pompoarismo, quando orientado por profissionais capacitados, também é um recurso terapêutico muito válido, reforçando o protagonismo feminino na experiência sexual, ou seja, a mulher passa a ser protagonista do ato sexual. Do ponto de vista ético e legal, é imprescindível garantir consentimento informado para todas as intervenções e, como sempre, respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados na coleta e armazenamento de dados que sempre são sensíveis, né? Além disso, quando a anorgasmia está relacionada a traumas decorrentes de violência sexual, deve-se aplicar a Lei 12.845 de 2013, que assegura atendimento integral às vítimas, incluindo suporte psicológico no SUS. Nessas situações, a confidencialidade deve ser equilibrada com a obrigação de notificação, conforme determina a legislação brasileira, ou seja, tem que notificar as autoridades. Tá? Isso é uma lei. Outro aspecto fundamental é o combate ao estigma, como sempre falo sobre estigma. Mulheres com anorgasmia frequentemente são rotuladas como frias, frígidas, inibidas, enquanto homens podem ser vistos como incompetentes, menos masculinos. Temos que acabar com esses estigmas. Cabe ao profissional de saúde desmistificar tais estereótipos, esclarecendo que se tratam, né, de condições médicas e psicológicas passíveis de tratamento e não de falhas pessoais. Nunca, não são, né? Só tratar. Essa postura ética fortalece o vínculo terapêutico e amplia a adesão ao tratamento, ou seja, faz com que mais pessoas se tratem. Em síntese, a anorgasmia feminina e a anorgasmia masculina devem ser compreendidas como transtornos multifatoriais influenciados por determinantes biológicos, psicológicos, relacionais e, claro, socioculturais. A atualização terminológica promovida pela DSM-5-TR e pela CID-11, aliada a práticas clínicas baseadas em evidência e ao respeito às legislações brasileiras, permite uma abordagem mais humanizada, mais ética e principalmente mais eficaz. Reconhecer e tratar a anorgasmia é passo fundamental para promover a saúde sexual como um direito humano e componente essencial do bem-estar integral. A saúde sexual, ela é realmente um direito humano, tá? A OMS estipula e a gente sabe pelo bom senso. Comportamento sexual compulsivo, abordagem pelo CID-11, e distinção de hipersexualidade, tá?
O comportamento sexual compulsivo, que é o CSC, foi reconhecido oficialmente como diagnóstico na Classificação Internacional de Doenças, CID-11, OMS, Organização Mundial de Saúde, de 2022, sob o termo Compulsive Sexual Behavior Disorder, ou seja, CSBD. Trata-se de uma das mais recentes inclusões no campo de saúde sexual. Resultado de debates que duraram décadas sobre a pertinência de classificar a chamada hipersexualidade como transtorno. Então o pessoal debateu muito se ia classificar ou não. Diferente do DSM-5-TR, que não contempla a categoria, a CID-11 enquadra o CSC no grupo dos transtornos do controle de impulsos. Segundo a CID-11, o CSC caracteriza-se por um padrão persistente de falha em conhecer e em controlar os impulsos, desejos ou comportamentos sexuais intensos, que se manifestam em forma de repetição por um período mínimo, como sempre, por um período mínimo de 6 meses. Para o diagnóstico é necessário que tais comportamentos resultem em sofrimento clinicamente comprovados, significativos, ou em prejuízo importante no funcionamento pessoal, social, ocupacional ou em qualquer outro domínio da vida. Importante ressaltar que a frequência ou intensidade do desejo sexual por si só não caracteriza o transtorno, tá? A menos que esteja associada à perda de controle, a consequências, né? Consequências negativas. Realmente a perda de controle causa consequências horríveis. A literatura científica frequentemente utiliza o termo hipersexualidade como conceito descritivo, abrangendo quadros de desejo sexual aumentado, sem necessariamente configurar transtorno. Estudos de Kafka, 2010, sugeriram critérios para o transtorno hipersexual, mas o DSM-5 não os incorporou por falta de consenso. Mas deem uma olhada nesses estudos de Kafka, que são bem bacanas. O risco era patologizar comportamentos sexuais intensos, mas ainda dentro do espectro da variação normal e consensual. A distinção entre hipersexualidade e CSC, portanto, está no impacto funcional e na perda de controle, e não apenas na frequência de atividades sexuais. Ou seja, mais um impacto mesmo, tá? Que vai caracterizar. Clinicamente, o comportamento sexual compulsivo, CSC, pode incluir masturbação excessiva, consumo excessivo de pornografia, busca reiterada de múltiplos parceiros sexuais ou envolvimento repetitivo em sexo opaco. Esses comportamentos tornam-se problemáticos quando ocupam tempo excessivo, interferem na qualidade de vida e responsabilidades cotidianas, provocam sofrimento, culpa, ou se mantêm apesar das consequências negativas. A pessoa gasta todo o seu dinheiro em sexo pago e continua. Como outra, né, rupturas conjugais, perda de emprego, infecções sexualmente transmissíveis. A prevalência do CSC ainda é objeto de debate, mas estimativas sugerem que entre 3 a 6% da população adulta possa apresentar comportamentos compatíveis com essa definição. Homens, é claro, são mais frequentemente diagnosticados, mas há indícios de subnotificação entre mulheres, devido ao estigma cultural. No Brasil, estudos epidemiológicos específicos ainda são escassos, reforçando a necessidade de pesquisas e abordagens locais que considerem variáveis culturais, religiosas e sociais. O tratamento do comportamento sexual compulsivo também é multidisciplinar. Intervenções psicoterápicas, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, TCC, tem mostrado eficácia e realmente excelentes resultados na redução de pensamentos obsessivos e no desenvolvimento de estratégias de autocontrole, fundamental. Grupos de apoio, existem sim grupos de apoio para isso, baseados no modelo dos 12 passos do AA, também são utilizados como recursos complementares e são ótimos, tá?
Em casos selecionados, medicamentos como inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os ISRS, ou estabilizadores de humor podem ser prescritos. Especialmente quando há comorbidades psiquiátricas, né? Então a pessoa realmente desenvolveu comorbidade psiquiátrica de acordo com o CSC, como por exemplo depressão, transtorno obsessivo compulsivo. Do ponto de vista ético e legal, a distinção entre hipersexualidade e CSC é crucial para evitar a patologização da diversidade sexual. A CID-11 deixa claro que não se deve classificar como transtorno comportamentos sexuais intensos que ocorram de forma consensual, sem prejuízo funcional ou sofrimento relevante. Nesse caso, entra dentro do espectro da normalidade. No Brasil, essa perspectiva está em consonância com as resoluções do Conselho Federal de Psicologia, CFP, de 1999, que reforçam a não patologização da orientação sexual e da diversidade de práticas sexuais consensuais. Outro aspecto ético importante é a proteção da privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados, de 2018, impõe que dados relacionados à vida sexual sejam tratados como informações sensíveis, e sempre são, né? Exigindo consentimento explícito e medidas de segurança para armazenamento e possíveis compartilhamentos, no caso de tratamentos, né? Em contextos clínicos ou de pesquisa sobre comportamento sexual compulsivo, essa legislação deve ser observada rigorosamente para proteger os participantes contra exposição e discriminação, né? Sempre tem, né? A interface entre o CSC e o direito penal também merece atenção, tá? Tem que cuidar com isso. Quando os comportamentos sexuais compulsivos envolvem menores de idade, violência ou práticas não consensuais, a questão deixa de ser clínica e passa a ser uma questão criminal, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, e no Código Penal Brasileiro. O profissional de saúde deve, nesses casos, cumprir o dever legal de notificar as autoridades, equilibrando sigilo profissional e proteção de vítimas. Isso é lei, gente. Tem que notificar. Em síntese, o reconhecimento do comportamento sexual compulsivo pela CID-11 representa um avanço na padronização diagnóstica, mas também um alerta contra diagnósticos precipitados. A distinção entre hipersexualidade e CSC, comportamento sexual compulsivo, está no prejuízo funcional e na perda de controle, não na intensidade do desejo, tá? Tem que atentar para isso. Para profissionais de saúde, a prática ética exige atualização terminológica, abordagem biopsicossocial e respeito às legislações vigentes no Brasil, de modo a garantir cuidado humanizado, um cuidado, né, mais humano, livre de preconceitos e alinhado aos direitos humanos.